Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Adalto Araújo, administrador do canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta com mais um assunto e hoje nós vamos falar sobre o obreiro e a oração. A oração é um elemento que não pode faltar na vida do obreiro. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, e o versículo 17, ele escreveu dizendo: orai sem cessar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, como obreiros, não podemos cessar de orar. Jesus Cristo, que é o modelo que nós devemos seguir, ele viveu uma vida de oração. Jesus sempre saía do meio dos discípulos para orar, para falar com o Pai. Ele sempre ficava a sós com Deus, falando com o Pai. Então Jesus é um exemplo de oração. Jesus é um exemplo e deixou-nos uma vida de oração, e nós, como obreiros, precisamos seguir o nosso Mestre Jesus Cristo, imitando, orando e buscando a presença de Deus. O apóstolo Paulo também é um exemplo de oração. E nós precisamos seguir o exemplo desses homens de Deus, vivendo aí uma vida de oração, seguindo aqui a recomendação do apóstolo Paulo: orai sem cessar. Então, obreiro, esse elemento chamado oração não pode faltar nas nossas vidas. Eu sempre digo que o obreiro ele precisa orar mais do que a igreja. Isso não quer dizer que isso não tira a responsabilidade da igreja a orar, mas o obreiro ele precisa orar mais que a igreja. O Yogi Shu, ele disse que antes de subir ao púlpito para pregar, ele tinha que passar pelo menos 2 horas em oração. E nós entendemos que antes de falar de Deus para os homens, nós precisamos falar dos homens para Deus. Então, antes de subir no púlpito para pregarmos, nós precisamos antes entrar no quarto da oração. Precisamos nos curvar diante de Deus para apresentar os homens a Deus antes de falar de Deus para os homens. O grande reformador Martinho Lutero, ele diz assim: se eu deixar de orar, ou se eu deixar de gastar 2 horas em oração em cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Então, todos os dias pela manhã, Martinho Lutero gastava 2 horas em oração, porque pensava ele e entendia ele que se ele não passasse 2 horas de oração pela manhã, o diabo conseguia a vitória no decorrer do dia. Então, querido, nós precisamos, obreiros, fazer da nossa vida, ter na nossa vida um hábito de orar, de falar com Deus, de buscar a presença do Senhor. E só assim teremos intimidade com o nosso Deus. Que nós possamos viver uma vida de oração. Deus abençoe, fica na paz. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. Deus abençoe e um forte abraço.